Nós vamos então hoje continuar com o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje iremos iniciar o capítulo 19, que tem como título Papel do Médium nas Comunicações Espíritas. Antes de darmos continuidade, vamos fazer o nosso momento de prece, onde já vamos nos ligando com os espíritos superiores, nos ligando com os nossos amigos espirituais, nossos mentores e todos os bons espíritos que se fazem presente a nos auxiliar. Agradecendo ao Pai da Vida por mais esse momento, por mais essa oportunidade. E vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre Maior, que Ele possa sempre estar conosco, nos auxiliando, nos envolvendo com a sua luz. E que possamos todos nós, aonde quer que estejamos nesse instante, estarmos com os nossos pensamentos e sentimentos elevados, sempre no propósito de aprender, de compreender. Afinal, somos todos aprendizes na seara do Mestre. E assim nós vamos dando início ao nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu já comentei, hoje nós vamos estar estudando o capítulo 19, que tem como título o papel do médium nas comunicações espíritas. Aqui, já para nós iniciarmos no título, além desse título, como Kardec colocou, verificando alguns estudiosos, eles dizem que hoje nós poderíamos dizer que seria papel do médium nas comunicações mediúnicas. Por quê? Na época de Kardec se falava comunicações espíritas, ou seja, a comunicação dos espíritos, o que de uma certa forma não está errado. Mas hoje nós já falamos do que? De comunicações mediúnicas. E dentro desse capítulo, que é longo, e a gente vai estar dividindo em várias partes, nós vamos estudar a influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, a aptidão de certos médiuns para as coisas que não conhecem, as línguas, a música, o desenho, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então, aqui nesse capítulo, o que nós vamos estar compreendendo? Kardec está fazendo aí toda a sua pesquisa para compreender como analisar, como o espírito do médium ou o papel do médium nas comunicações. Ou seja, o espírito do médium influencia nessas comunicações mediúnicas e como isso se dá. Então, o que eu posso falar de antemão é que esse capítulo ele é muito interessante, mas também para mim foi muito complexo. Mas vamos lá, vamos juntos compreender. Então, no item 223, Kardec já pergunta, o médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Então, Kardec quer saber se na hora das comunicações mediúnicas o médium está num estado perfeitamente normal. E aí Kardec diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte a Kardec: algumas vezes está num estado de crise. E aqui nós vamos entender crise como um estado de transe, um transe mediúnico, mais ou menos pronunciado. É isso que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo dos médiuns escreventes. Então, esse estado normal quer dizer que o médium
está consciente. Então, aqui nesse início, o médium já fala, né? No transmediúnico, provoca uma certa fadiga, como nós já estudamos aí no capítulo anterior. E que o médium vai necessitar desse repouso, né? Para poder ele ter exercer a sua faculdade mediúnica com mais tranquilidade. Mas ele fala que seu estado não difere sensivelmente do estado normal. Então, normalmente, ele tem consciência do que está acontecendo. E ele fala que isso acontece mais ainda com os médiuns escreventes. E dando continuidade, Kardec ainda quer saber, né? As comunicações escritas ou verbais podem também provir do médium espírito, do próprio espírito encarnado do médium? Aqui sim, Kardec vai bem a fundo. Ele quer saber se as comunicações escritas ou verbais podem vir do próprio espírito encarnado no médium. E aí, nós já estudamos que quando nós estamos encarnados, nós somos alma. E aí os espíritos respondem: a alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a provar nas almas das pessoas vivas, que vêm vos visitar, e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente, sem que achais, porque ficais sabendo que os espíritos que evocais, aos que estão encarnados na terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretendereis que não ocorresse o mesmo com o médium? Aí aqui, gente, fica muito claro. Então, o espírito do médium, ele pode se comunicar. Por quê? No momento do transmediúnico, o espírito se afasta do corpo, como ele fala, que ele goza de certo grau de liberdade. Ele se afasta do corpo, se utiliza dos mecanismos necessários do corpo do médium para se comunicar. Então, a alma do médium se utiliza do próprio corpo para transmitir a comunicação. E isso, ele vai fazer o que, gente? O médium vai acessar o seu subconsciente. Ele vai falar como espírito. E como espírito, ele já teve outras vivências. Então, ele tem outros conhecimentos que ele vai acessar lá no seu subconsciente. Por quê? A cada reencarnação, a cada vivência, o médium vai acumulando ou vai tendo experiências que vão sendo guardadas no seu subconsciente. E ele pode acessar a esses conhecimentos. Esse é um ponto. O outro ponto que ele coloca aqui é quando nós evocamos ou pedimos uma psicografia ou uma palavra de um espírito que já reencarnou, que já está encarnado na Terra. Quando ele vem se comunicar, ele vai se comunicar não pelo que ele é hoje, mas pelos conhecimentos que ele já teve em outras vivências. Tanto que ele fala aí que esses que já estão encarnados, eles vão falar como espíritos e não como homens aqui comum que estão vivendo no corpo físico. Ou seja, como espírito, eles vão acessar a esse seu subconsciente, buscando, né, aí os seus conhecimentos e falar como na época. Porque, vejam, ele já está encarnado, ele já está em outro momento da sua vida, em outras experiências, em outra família.
Para ele se comunicar com aquela pessoa que pediu, que evocou, ele vai comunicar pelas experiências que ele teve na época com aqueles com os quais ele conviveu. É isso que eu estou entendendo. Mas aqui, depois, a gente vai estar discutindo e cada um pode estar colocando o seu entendimento. E aí, seguindo, Kardec ainda nos diz: esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho. Então veja, o médium ele pode se comunicar com o seu próprio espírito e com espíritos e com outros espíritos, que ele fala aqui de espíritos estranhos, mas que são outros espíritos que têm aí a afinidade com esse médium ou não. Então, além do espírito do médium, tem também as comunicações dos outros espíritos. Mas nós entendemos aqui também que no início das comunicações, muito das primeiras comunicações, o espírito vai acessar aí as suas experiências anteriores, os seus conhecimentos. Porque, gente, a gente não pode negar que todos nós, médiuns, independente de sermos médiuns ostensivos ou não, nós trazemos aí a nossa bagagem espiritual. Então, o Kardec ainda continua: não estão errados, senão porque são absolutos. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Então aqui é o que eu já expliquei. O médium ele pode se comunicar pelo seu próprio espírito, mas ele também é um intermediário de outros espíritos que queiram dar aí a comunicação. Eu espero que a gente vá entendendo, que fique claro isso. E aí ele continua na questão número 3. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do espírito estranho ou de outro espírito? Essa é uma questão muito interessante que a gente sempre tem dúvida. Será que isso é meu ou será que isso é do espírito? E aí Kardec, na sua pesquisa, vem nos responder que nós vamos diferenciar, distinguir e entender pela natureza das comunicações. Então, pela forma, pela natureza da comunicação, nós vamos distinguir se aquilo é do médium ou se aquilo é do outro espírito. Então, aí cai de novo naquela questão. Importante a gente conhecer o médium, principalmente nas reuniões, né, mediúnicas, nas casas espíritas. É importante a gente conhecer o médium para a gente entender aquilo que é da natureza do médium. Ou mesmo nós nos entendermos, nos compreendermos para saber, não, isso é meu, ou isso é do espírito que está falando. Porque por muitas vezes a gente não fala. Eu lembrei agora, só um exemplo, dessa novela que está passando, Alma Gêmea. Quando muitas vezes aquela personagem Alexandra fala assim, o espírito está me dizendo que isso. Então fica bem claro, ela fala bem claro que aquilo não é dela, que aquilo é do espírito que está se comunicando. Ele até fala, aquele homem, aquele espírito. Porque quando é dela, ela fala também. Eu estou vendo, eu estou não sei o que, eu estou sentindo. E não que quando é do outro espírito você não sinta, entendeu? Mas é diferente porque você já sabe que você está ouvindo, né, um outro espírito falando. É difícil falar isso, compreender. Eu acho que quem é médium aí ostensivo pode ter mais clareza disso, né? Então ele fala que é pela natureza das comunicações que nós vamos distinguir o que é do médium e o que é do outro espírito.
E aí ele fala assim: estudai as circunstâncias e a linguagem, e distinguireis. E, sobretudo, no estado de sonambulismo ou de êxtase, que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre, mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe. Por isso, disse para estudar e observar. Aqui Kardec deixa bem claro que nós temos que estudar e observar. E aqui, gente, tem um ponto que é muito importante, porque esse espírito do médium aqui, ele só vai se comunicar quando este médium é um médium sonambúlico ou quando ele está num estado de sonambulismo. Por quê? O espírito está ligado ao corpo. Então, como que eu aqui acordada nesse momento, o espírito vai se comunicar através de mim? Não, aqui ele deixa bem claro que essa comunicação do próprio espírito pelo médium só vai se dar no estado sonambúlico. Ou seja, existem médiuns que têm, já traz na sua natureza orgânica essa característica, né? Já tem essa predisposição para o sonambulismo. Então, às vezes, lá na reunião mediúnica, o médium parece estar ali, né? Ele está ali, mas ele está num estado de, vamos dizer assim, hipnose, onde ele momentaneamente está nesse estado sonambúlico e o seu espírito pode se expandir para que possa haver essa comunicação. Então, aqui nós vamos perceber que é preciso o estado sonambúlico. Tem as pessoas sonâmbulas, que são aquelas que nós já estudamos, que elas, ao dormirem, elas saem, né, pela casa fazendo coisas, muitas vezes até quer sair, então tem que ter esse cuidado, que é uma situação. E temos a situação do médico sonambúlico, que ele está ali, mas é o seu espírito que vai estar aí realizando, fazendo as comunicações. E é nesse estado sonambúlico que ele acessa aí o seu subconsciente. E aqui ainda para esclarecer, Kardec coloca uma nota. Quando uma pessoa nos fala, nos distinguimos facilmente o que vem dela ou que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. Então, o que vem da pessoa? Por exemplo, eu conheço um pouco a Ângela. Então, se alguém me falar, olha, a Ângela falou isso, 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 o que vem na minha mente? Não, eu conheço a Ângela, eu acho que a Ângela jamais falaria isso. Então, a gente consegue distinguir muito pela fala do que a pessoa ou o médium fala. Então, dá para você saber quando aquilo é realmente do médium e quando aquilo é de um outro espírito. Mas veja que Kardec deixou bem claro que isso tudo a gente tem que estudar e observar, que é exatamente o que ele estava fazendo, estudando e observando como isso tudo se dava. E continuando ainda na questão número 4, Kardec ainda questiona, uma vez que o espírito do médium pode adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sobre o seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução? Então aqui Kardec quer saber, né, dessas existências anteriores, ele não pode acessar lá no fundo das ideias, que é no seu subconsciente, as capacidades, né, que ele tem e ultrapassar a capacidade da sua instrução, né? E aí ele fala, isso ocorre com frequência.
no estado de crise, quer dizer, no estado de transe, sonambúlica ou estática, mas mais ainda uma vez, há circunstâncias que não permite a dúvida. Estudai longamente e meditai. Então aqui, mais uma vez, ele fala que isso é frequentemente o médium acessa o seu estado, acessa o seu subconsciente nesse estado sonambúlico. Aqui eu vou dar um exemplo. A gente, no Espiritismo, não é recomendado isso, mas a gente sabe que a hipnose, né, tem aquelas pessoas que querem acessar as vidas anteriores. Então, é feita uma hipnose. Para quê? Para que ele entre nesse estado sonambúlico, para ele acessar. Isso é provocado, né? Isso é feito por uma pessoa que consegue hipnotizar. Então, isso é provocado. No caso do médium sonambúlico, ele já traz essa predisposição no seu organismo e os próprios espíritos, nas reuniões mediúnicas, fazem com que ele venha a ter esse, vamos dizer assim, esse momento de sono, mas que é um sono, não um sono profundo como a gente dorme, mas é um sono, vamos dizer, como que eu poderia dizer? É um sono num estado que muitas vezes ele está até consciente, quando o seu espírito se afasta e acessa, né, aí toda o seu subconsciente, porque essas questões mentais do subconsciente são questões complexas e que merecem que a gente vá estudando aos poucos. Então, ainda seguindo, e aí Kardec, ele coloca na questão aí do número 4, ele fala, né, que ele vai investigar se havia essa possibilidade mesmo do médium acessar o seu subconsciente. E ele diz, aqui fica bem claro na questão, que ele vai trazer os conhecimentos já adquiridos de outras vivências. Então são as instruções, aqui prova mais uma vez, gente, que cada reencarnação nós vamos adquirindo aí os nossos conhecimentos. E Kardec coloca que quando o médium acessa o seu subconsciente, que muitas vezes no meio espírito ou algumas pessoas ainda coloca, que ele, ao acessar o seu subconsciente, isso acontece o quê? O animismo, que o médium está falando dele mesmo. Mas isso é normal, aqui fica bem claro, vem esclarecer que isso pode acontecer e que é normal, porque o médium acessa o subconsciente e o animismo. Se ele for médium sonambúlico, ele só acessa se ele for médium sonambúlico, no estado consciente. Então, o sonambúlico ele é provocado pelo próprio espírito. Os espíritos provocam esse estado nele porque ele já tem essa predisposição. E o médium já sabe. O médium sabe quando ele é um médium sonambúlico, porque ele já vai ter características diferentes. É como a gente fala, começa assim o bocejo, o soninho, né? E aí que vai ocorrer esse acesso ao subconsciente. Então nós percebemos aqui que existem esses dois fenômenos, né? Que é o espírito do médium, o espírito do próprio médium e dos outros espíritos que se vinculam através do pensamento a esse médium. Para quê? Para que esse médium tenha as comunicações. Então, os outros espíritos, eles acessam o pensamento do médium para se comunicar. Parece bem complexo, eu achei, mas eu acho que dá para compreender. O médium também vai acessar o seu próprio pensamento, a sua consciência. E os outros espíritos vão acessar, através do pensamento do médium, para que ele possa transmitir aí a comunicação. Então, o anímico, mais uma vez, é a alma do médium que se manifesta. E o médium também, ele é o intermediário quando ele transmite
a comunicação de outros espíritos. Mas é interessante isso, porque isso não se dá só lá na reunião mediúnica, né? Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia e a gente sabe aquilo que é nosso, que eu estou pensando, e muitas vezes a gente tem influências aí no nosso dia a dia de outros espíritos, que muitas vezes não vem um pensamento que a gente fala assim, nossa, mas não está pensando nisso, nossa, mas eu não quero fazer isso. Então, é isso também que nos chama a atenção para a gente ter esse cuidado de verificar quando a gente tem essas influências de outros espíritos. Por quê? Porque esses espíritos tanto possam ser espíritos benfeitores, que estão lá para nos auxiliar, para nos intuir, para nos ajudar, como pode ser espíritos também que possam estar também trazendo situações que não vão nos favorecer. Então é importante ter esse cuidado. E ainda seguindo, Kardec continua na questão número 5. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos, ou seja, por outros espíritos. E aí Kardec fala que não, porque a categoria inferior ou espírito comunicante, ele vai conhecer, ele conhece o médium. Aí ele fala sempre não, porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium. Então, o espírito que está se comunicando pode ser de uma ordem inferior. Às vezes você está dando uma passividade de um espírito sofredor, não porque ele é sofredor que ele seja inferior, mas um espírito que ainda não tem acesso a certos tipos de conhecimento que o médium muitas vezes já teve em outras vivências. E por isso, falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequentemente o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes, coisas muito boas. Então, muitas vezes o espírito que está se comunicando pode ser de uma ordem inferior e também pode ser de uma ordem superior. E o espírito do próprio médium também pode ser de uma ordem superior. Por quê? Porque ele traz conhecimentos já aí acumulados. Então, esse estado se manifesta durante o sono e também é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que é no sonambulismo, né? Tanto durante o sono quanto durante as reuniões mediúnicas. Mas aqui nós estamos falando mais da questão das reuniões mediúnicas, que é o que o Kardec estava estudando, que era justamente essa possibilidade do médium, do espírito do médium se comunicar. E aí, na questão número 6, ele continua. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? E aí Kardec responde, os espíritos respondem, é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo, que serve para falar. E é preciso um laço entre vós e o espírito estranho, que se comunica, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe. E no fim do fio, uma pessoa inteligente a receba e transmite. Então aqui ele usa aí o fio elétrico, acho que é um exemplo como o que existia na época, né? Esse fio elétrico, que é o que o espírito está ligado ao outro para transmitir aí a comunicação. Então aqui um outro ponto importante que eu já falei, mas o espírito ele está ligado ao corpo, ele não está preso ao corpo, né? Por isso que o médium
né? O espírito está ligado. Por isso que o médio, o espírito do médio tem essa possibilidade de sair, porque se ele tivesse preso, ele não sairia. E como ele está ligado, nós vemos aí que ele tem os desdobramentos durante o nosso sono. O nosso espírito tem a liberdade de sair, mas ele permanece ligado por este fio. Ele coloca aqui como fio elétrico, mas são os fluidos, né? Ele continua ligado ao nosso corpo. Então isso é importante, porque e aqui deixo nessa questão número 6 um outro ponto importante. É um ser inteligente que vai passar uma comunicação também para um outro ser inteligente, para poder o quê? Fazer essa transmissão da mensagem. E aqui, gente, eu só vou até a questão número 7 ou 8, porque senão fica muito extenso e o assunto é complexo para depois a gente debater. E aí, na questão número 7, Kardec fala: o espírito encarnado do médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? E aí Kardec fala que sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e assimilar as suas próprias ideias e as suas tendências, mas não influencia os espíritos. Eles mesmos não é senão um mau intérprete. Então aqui nessa questão ele está perguntando se o médium influencia na comunicação do espírito. Então a alma do médium, né, que está aqui encarnado, ele exerce sim alguma influência na comunicação. Por quê? Ou seja, essa mensagem ela é transmitida 100% sem a influência do médium? Não. 100% do espírito? Não. Porque o médium exerce essa influência. E aqui ele fala, né, da questão do mau intérprete. Não é que ele vai ser um mau intérprete, é que o médium precisa ter essa atenção, ter esse cuidado, essa capacidade. E se porque ele fala, né, que se não for simpático, Kardec fala muito dessa questão do simpático. O simpático seria assim, ter essa simpatia ou essa sintonia com o médium comunicante. E a gente sabe também, aí quem dá as comunicações, que muitas vezes o espírito, dependendo do espírito, ele fala palavras que não convém ser falado. Então o médium passa, né, ter essa atenção para poder ele passar essa mensagem. Então ele fala mais uma vez que sim, que essa mensagem ela não é 100% do espírito, não. Ela não é 100% do espírito. O médium exerce então essa influência na comunicação. E aí, vou fazer até a 8ª. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médios? E aí Kardec é bem claro, que não há outra, porém o intérprete que melhor simpatize com eles. Então os espíritos vão procurar os médios que mais simpatizam com eles, que tem aí essa simpatia. O espírito do médium pode rejeitar o pensamento desse comunicante. Mas, por quê? Porque eles não têm aí essa simpatia. E muitas vezes ele vai rejeitar quando ele percebe que é um pensamento de um obsessor, que muitas vezes fica emanando, falando coisas que o espírito, esse espírito muitas vezes vai acessar aquilo que está lá em nós, que está lá no médium, né? Ele vai acessar muitas vezes aquilo que nós ainda trazemos e que nós precisamos melhorar. Muitas vezes ele vai acessar nossas situações de raiva, de revolta, de violência, enfim. Por quê? Ele fala de
de simpatia, mas é justamente essa sintonia que nós falamos hoje. Aí ele fala, se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós, quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estovador ou de um homem de má fé. Então aqui, gente, é aquilo, o espírito ele vai se tornar um antagonista, porque ele é contrário àquelas ideias que o médium está passando. Então ele vai transmitir mais da forma dele. Só que os espíritos, eles vão simpatizar com aqueles que vão estar na mesma sintonia com ele. Então, todos os médiuns, todos nós temos que tomar esse cuidado com essas más tendências, essas más influências. Porque é aquilo que eu já falei. Eles vão olhar esses espíritos, como nós já vimos até no livro dos espíritos, eles falam que eles não criam nada. Eles já têm tudo pronto em nós, então eles vão aonde? Nos nossos vícios morais. E é justamente nesses vícios morais que muitas vezes eles ficam ali tentando. E nós temos que nos conhecer justamente esses vícios morais. Se eu ainda sou aquela pessoa que tenho muita raiva, ou sou uma pessoa ainda que não consigo perdoar, é isso que eu tenho que trabalhar, porque é justamente nessas nossas dificuldades que os espíritos querem lá, para nos influenciar. E nessa de querer nos influenciar, se o médium já tem consciência disso, ele não vai passar, não vai ser um bom intérprete naquilo que o médium quer que ele faça. Porque aí ele vai ter a liberdade de mudar esse pensamento. E o médium também, você vê como são duas coisas. O espírito acessa as nossas dificuldades, nossos vícios morais. Mas nós também sabemos das nossas dificuldades, nós temos que buscar o que? A nossa mudança de comportamento. A nossa mudança de atitude e de ações. Para quê? Para que nós não caímos nessas presas dos espíritos. E aí não entrarmos na tentação de cairmos realmente, aí nessa possibilidade de sermos joguetes nas mãos dos espíritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na questão da linguagem que esse médium está transmitindo, na questão mesmo que você pode estar consciente, tomar cuidado com aquilo que você vai estar transmitindo, porque como Kardec falou, nunca vai ser 100% a mensagem do espírito. Então, há que se ter todo esse cuidado naquilo que é transmitido e aquilo que o médium acolhe. Ele pode ter aí essa mudança, Então, o assunto é muito extenso, ele é muito denso, e eu vou ficando por aqui porque já vai ficar muito longo e a gente vai dando continuidade aí nas próximas questões. Mais uma vez eu agradeço e de uma certa forma a gente busca contribuir. Nós não estamos aqui fazendo um estudo já pronto, fechado. O estudo é justamente para essa reflexão, essa discussão, para que a gente possa a cada dia entender melhor e nos aprimorar. E a gente vai dar continuidade lá no grupo do WhatsApp. Que todos possam ter uma boa noite e uma ótima semana. E vamos ao nosso estudo no grupo.